Olá, eu me chamo Melissa Goulart, eu sou psicóloga na Fundação Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o enfrentamento da depressão. Como vocês já devem ter visto em outras aulas, existem alguns sintomas que eles são mais recorrentes na depressão. Entre eles, o sentimento de culpa excessiva, um sentimento de inutilidade, capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, de tomar decisões, pensamentos negativos que acabam levando a pensamentos de morte, perda ou aumento de peso sem que exista essa intenção, dificuldade para dormir ou sono excessivo quase todos os dias, fadiga e perda de energia e isolamento social. Bom, então essa aula ela vai acabar, nós vamos falar um pouco sobre o combate a esses sintomas que são os principais. E o primeiro passo para começar a vencer a depressão é querer, né? É assumir que precisa de ajuda, é se olhar no espelho e entender que a mudança ela é necessária, que a mudança é indispensável e que é preciso começar a mudar imediatamente. O segundo passo é procurar a ajuda de um profissional para que seja acompanhado e feitos encaminhamentos mais adequados. Os principais profissionais indicados são o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra é o profissional formado em medicina que auxiliará fazendo acompanhamento medicamentoso. E o psicólogo, ele é o profissional formado em psicologia que fará o acompanhamento por meio da terapia. E a atuação desses dois profissionais acontece simultaneamente, porque um vai completar o outro. Ou seja, a terapia não substitui os remédios e nem os remédios substituem a terapia. A terapia ela vai fazer revisões pessoais de fundamental importância para o controle da depressão e na melhora da qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, pacientes com uma depressão grave ou com algum outro transtorno psiquiátrico associado raramente podem ser tratados de forma adequada sem um medicamento. Assim como somente o uso da medicação atenua os sintomas, mas não evoca as mudanças de vida necessárias para o enfrentamento da depressão. Isso será alcançado com a terapia. Então, como já sabemos, é comum a pessoa que está enfrentando a depressão cultivar pensamentos que são mais tendenciosos, negativos. São reflexões intrusivas, como se fossem um diálogo consigo mesmo, girando em torno de uma avaliação negativa da situação atual. Tudo parece ruim, tudo parece sem graça, nada faz sentido, nada é atrativo o suficiente e nada disso acaba contribuindo para tirar a pessoa desse estado. Nem mesmo os amigos, os familiares ou coisas que antes davam prazer na vida. Algumas vezes os pensamentos negativos, estão presentes no dia a dia e eles nem são percebidos, mas eles estão lá, afetando o humor e afetando a saúde. Então, o primeiro passo para a gente se livrar desses pensamentos é descobri-los, identificá-los, porque muitas vezes já estamos tão acostumados que identificar fica muito difícil. E uma forma para conseguir identificar é quando nós notamos no nosso corpo uma mudança de humor. Então, se eu ficar angustiado de uma hora para outra, é bom reparar quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça agora que me levaram a esse estado. É importante não alimentar esses pensamentos. Então, sempre que perceber que ele está influenciando negativamente as suas emoções, tomando conta da sua mente, procure se concentrar em algo positivo. Eu sei, isso é muito difícil e principalmente no começo vai ser mais difícil, mas conforme a gente vai fazendo esse exercício, vai ficando mais fácil por conta da prática,
né? Então, com a perseverança, a ideia é que a gente consiga encarar a vida de uma forma mais saudável. Até que com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando a ver o lado bom das coisas. E por consequência, a vida vai ficando mais leve, mais feliz. Pegando um exemplo, vamos hipotetizar uma demissão. A demissão ela é um evento que pode ser muito traumático na vida de alguém, é um evento ruim, mas ela também pode ser vista como uma oportunidade de criar novos desafios profissionais, por exemplo, né? E é importante que estejamos sempre com o corpo e a mente bem recuperados. Somente dessa forma haverá força suficiente para lidar com as aflições decorrentes da depressão. Por isso, é muito importante uma noite boa de sono. Mas é claro que dormir deprimido pode ser um grande desafio. Por isso, algumas dicas que podem ajudar são: o consumo de alimentos e de bebidas alcoólicas, o ideal é que seja feito pelo menos 2 horas antes de dormir. Assim como o uso de dispositivos como celular, tablet, computador, televisão, que são fontes luminosas, o ideal é que se pare o uso 40 minutos antes de deitar na cama. Não beber cafeína ou chás pretos, que são estimulantes, ou até mesmo chamate, após as 4 da tarde. E tentar manter um horário regular para dormir e para acordar. Outro ponto muito importante é que a depressão ela leva ao isolamento social. Então é comum que a pessoa que tem depressão acaba se distanciando de amigos, da família, dos colegas de trabalho, da faculdade, enfim. Contudo, mesmo que pareça muito difícil, o ideal é tentar manter o contato com as pessoas, manter conversas, diálogos e sempre que possível se abrir mesmo com os amigos mais íntimos, né? Esse compartilhamento, ele não vai trazer a cura da depressão, mas com certeza vai contribuir para que ela aconteça. Outro sintoma da depressão é a perda de energia e de interesse por atividades físicas. Porém, é nesse momento que os esportes contribuem positivamente para a diminuição do sofrimento, pois a prática de exercícios traz inúmeros benefícios para o corpo e para a mente também, devido ao seu efeito de regulação hormonal e equilíbrio de neurotransmissores, metabolizando substâncias associadas ao estresse, aumentando o bem-estar, o controle do humor. E isso acontece porque são vários os tipos de hormônios liberados durante a prática de atividade física na nossa corrente sanguínea. Como consequência, nós também percebemos que tem uma melhora na performance neurofisiológica e também comportamental, alocando os recursos de atenção e de memória de trabalho de forma mais eficiente, sendo mais habilidosos em discriminar estímulos, que é uma capacidade importante na solução de problemas, compreensão de informações, ou seja, a atividade física também ajuda a estudar. O hormônio mais conhecido e liberado durante a atividade física é a endorfina, que é uma substância bioquímica analgésica, ou seja, é um analgésico natural. Ao ser liberada, a endorfina ela traz um relaxamento para o corpo inteiro, dando uma sensação de prazer e de bem-estar. Essa substância também deixa a pessoa mais motivada a se exercitar, pois ela permite que nós sintamos os benefícios do exercício exaustivo enquanto ainda o estamos praticando. Mas para isso é preciso se exercitar por uma média de 30 minutos de intensidade leve a moderada. A liberação da endorfina ela é feita principalmente, ela é
para o tratamento da depressão é muito boa. E também para quem está sobrecarregado com rotina, porque vai ajudar a regular as emoções, ter maior redução de ansiedade, de estresse, porque vai ajudar no alívio das tensões do dia a dia. Com uma ação semelhante à endorfina, temos também a serotonina, que proporciona uma sensação de bem-estar, contribuindo para que a pessoa tenha uma maior tolerância ao desconforto durante o exercício. Atua em alguns fatores, como a normalização do humor, sono, apetite, desejo sexual, temperatura corporal, sensibilidade à dor, entre outros. Por isso, quando estamos com a serotonina em um nível baixo, fica prejudicada a nossa qualidade de sono, aumenta o estresse e também elevado os nossos sentimentos de solidão. Outra maneira de produzir serotonina é tomar sol, trocar mensagem, recordar momentos felizes, vendo fotos antigas, por exemplo, conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, pois uma pessoa com depressão acaba se esquecendo dessas situações que são felizes. E nós também temos a ocitocina, que é um composto cerebral importante na construção da confiança que é necessária para desenvolver relacionamentos emocionais. Muitas vezes ela é apelidada de hormônio do abraço, pois além do exercício físico, abraçar alguém também é uma forma de se conseguir aumento da ocitocina. Bom, por último, eu gostaria de trazer aqui a importância da autocompaixão no enfrentamento da depressão. É extremamente necessário que nós sejamos gentis conosco mesmo e com as experiências que estão ocorrendo com a gente nesse momento de vida, trazendo mais uma disposição ativa de entendimento profundo e livre de julgamento do que está acontecendo. Ao se sentir repreendido, ao se sentir culpado por um erro, o seu corpo ele vai responder de forma a se proteger disso. E aí, por uma questão da sua saúde, de proteger a sua saúde. Então, o seu cérebro, ele vai enviar sinais de aumento de produção de cortisol, entre outros hormônios, que ajudam a lidarmos com essa pressão. A solução para esse tipo de problema pode ser muito mais simples do que a gente imagina e está dentro de nós mesmos, que é praticar a autocompaixão. É se tratar com o carinho que nós trataríamos um amigo, por exemplo. E com essa prática, conseguir olhar para a nossa dor, conseguir olhar para o nosso erro e nos lembrarmos que nós somos uma boa pessoa. A gente acaba imaginando que ser duro consigo mesmo acaba nos motivando, mas na verdade é o contrário, na verdade nos desmotiva. É uma ilusão a gente achar que a perfeição existe. De fato, ela não existe. E aí eu vou deixar a recomendação de um livro para vocês, que é esse daqui. Ele se chama Maravilhosamente Imperfeito, Escandalosamente Feliz, do autor Walter Rizzo. Você irá entender que existem alguns princípios perfeccionistas irracionais, que é a forma como o autor chama, que podem acabar limitando a pessoa maravilhosa que você é, e a gente também vai aprender a identificá-los, né? O Walter Rizzo, ele traz nesse livro, até tá na capa, as 10 premissas libertadoras. Então, ele vai tocar em assuntos específicos que deixam qualquer pessoa mal consigo mesma. Você pode optar até por ler os capítulos que te chamam mais a atenção primeiro, mas o autor ele fala da importância de se ler todos. E realmente, assim, quando se lê todos, independente da ordem, existe um fechamento, uma conclusão da mensagem transmitida pelo livro. A leitura ela é simplesmente fantástica, cheia de humor, cheia de emoção, tem várias histórias que vão ajudando a gente a entender melhor as nossas situações do cotidiano.
E assim a gente vai conseguindo notar quais são os padrões limitantes que a gente acaba enfrentando. Bom, minha aula se encerra aqui, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!